deixando gravando. Ok. Porque eu sei que alguns não vão conseguir, eu queria deixar gravado. Parece que eu consegui finalmente. Então, meus irmãos, estamos aqui com o pastor Andy. Sejam bem-vindos, vocês que já estão aqui, a Maria José, Silvana, a irmã Francilina. Estamos tentando deixar gravado para facilitar aqueles irmãos que estão em programas nas suas igrejas e têm alguma dificuldade para assistir nesse momento. Mas, Deus permitindo, nós vamos disponibilizar, inclusive no meu canal do YouTube, e o link para todos vocês poderem assistir. Deixe-me começar orando por esse momento, em seguida apresentar aqui para os que não conhecem o pastor Andy. Oremos então. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá de estarmos juntos nessa noite e agradecer a Ti pelo propósito que nos une, pedindo, Pai, que o Seu nome seja engrandecido com o resultado da nossa reunião e nós sejamos também edificados e estimulados a conhecer o Senhor ainda melhor. Muito obrigado por sua presença, sustento e obrigado pela tecnologia que nos faz estar perto mesmo, estando longe. Oramos a Ti em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Deixe-me... Pastor Andy está conosco, vocês que já chegaram, estão vendo, mas deixe-me apresentar. O pastor Andy é um amigo já de alguns anos, embora eu tenha idade de ser filho dele. Não, estou brincando, não sou tão novo. Quantos anos tem? Eu tenho 56. Chega perto. Chega perto, né? Mas o pastor Andy serviu como missionário, é filho de missionário. Os pais dele serviram no Brasil por muitos anos, no Nordeste do Brasil, um bom tempo em Pernambuco, Rio Grande do Norte. Depois disso, o pastor Andy também foi missionário aqui no Nordeste, ensinando no seminário bereano ali em Natal. Daí seguiu para São Paulo, por causa de um desejo que o Senhor colocou no coração de preparar-se para alcançar judeus. Tempo ali ministrando em São Paulo, nesse tempo, inclusive, participando da comissão, na primeira comissão que publicou em português a nova versão internacional. E dali, Deus o levou com a família para Israel, onde ele serviu por 15 anos, não é, pastor? Cerca de 15 anos lá morando em Israel. Deus abençoou esse tempo no desafio de ser missionário em Israel, mas Deus abençoou. E hoje existe uma igreja que foi plantada a partir dos estudos bíblicos iniciados no seu apartamento. Pastoreada pelo pastor Meno Kalisch, que alguns de vocês conhecem, Deus permitindo, talvez vamos conhecer, os que não conhecem na nossa viagem. Mas aquela igreja, pela graça de Deus, as primeiras sementes foram lançadas ali na casa do pastor Andy. Também o pastor Andy trabalhou por muito tempo com EBEX, que é um instituto ligado à Universidade de Masters, que leva estudantes da universidade para fazer um semestre de estudos práticos e teóricos em Israel. Então, essa é a convivência dele com a Terra Santa. Pela graça de Deus, em 2019, tivemos a oportunidade de ir juntos. Um irmão na igreja, o pastor Andy, nos abençoou, e eu, com mais 6 pastores, tivemos alguns dias andando na Terra Santa, o pastor Andy sendo o nosso guia, e foi realmente uma experiência inesquecível. Por essa razão é que eu pedi a ajuda dele para organizar tanto o roteiro e nos orientar nessa viagem a Israel. Pastor Andy, seja bem-vindo, muito obrigado por sua disposição. Atualmente ele é pastor na primeira igreja batista, chama... Meridian First Baptist Church. Ok, primeira igreja batista de Meridian, no estado de Idaho. Está ficando bem quentinho lá, daqui para frente começa a esquentar, para dizer o contrário, né? Começa a cair neve.
mas Deus também me deu o privilégio de conhecer a igreja e alguns irmãos lá, que tem sido assim uma bênção desfrutar da amizade do ministério do pastor Andy. Seja bem-vindo, é bom tê-lo aqui entre nós e, de antemão, muito obrigado por nos ajudar e nos orientar nessa abençoada aventura de visitar a Terra Santa. Bom tê-lo conosco. Pastor Randy, uma primeira pergunta que eu faria e queria ouvir a sua opinião com a experiência tanto de ter vivido como ter conduzido por Israel muitos grupos, é uma viagem que não é barata, a gente sabe disso. Para nós, aqui do Brasil, de qualquer lugar, vamos ter que fazer um investimento considerável. E alguém podia perguntar assim, vale a pena o esforço? Por que justifica o esforço de um cristão visitar Israel? Qual seria a sua resposta para isso? Sem dúvida, vale a pena. Posso começar com a minha própria experiência. Eu era aluno de seminário, que, como todos sabem, anda com muita riqueza, dinheiro no bolso sempre. E o meu professor favorito sempre estava me encorajando a ir. Ele ia todo ano, mais ou menos nessa época, um pouco depois de Natal. E fiquei fazendo poupança durante mais de 15 anos. E a minha poupança estava subindo mais lentamente do que o preço estava sempre aumentando. E quando finalmente consegui o suficiente para uma passagem, a essa altura já estava casado, a minha esposa disse, eu acho que você deve ir, porque se a gente esperar, é só no milênio mesmo. Então, fui e foi a maior tristeza minha ter ido sozinho. Porque realmente é uma viagem para ser compartilhada também com outras pessoas, especialmente a minha esposa, no caso. Então, na volta de Israel, aquela primeira vez, do aeroporto indo para casa, dei uma paradinha no banco, abri uma conta e comecei uma segunda poupança para a próxima ocasião levar a minha esposa também. Esta vez não demorou tanto quanto a primeira, mas ela foi comigo a segunda vez e realmente ficou uma coisa marcante na nossa vida desde então. E eu posso explicar assim: tendo estado lá, tendo visto as coisas, tendo sentido o clima, não só o ar, mas a sociedade, a história, a cultura, tudo isso, você volta uma pessoa diferente. Cada vez que abre a sua Bíblia, a partir desta viagem, você está lendo como se fosse com lente a cores, em vez de preto e branco. Você pode sentir, pode visualizar aquilo que a Bíblia está falando. E realmente é bom ler a história de Davi e Golias, mas estar lá no meio do vale, lá no lugar onde aconteceu, vendo o morro dos dois lados, onde estavam os filisteus e os israelitas, e a área do conflito, é outra história. E só posso encorajá-los a tomar qualquer esforço necessário para ir. Que bom, que bom. Pastor, nós temos no nosso roteiro que eu tenho compartilhado com a turma que vai, inclusive o senhor nos ajudou a definir esse roteiro. Nós vamos estar começando pelo norte, né, saindo de Tel Aviv, Jaffa. Aliás, eu tenho, da nossa viagem aqui, eu tenho algumas imagens, deixe-me só compartilhar aqui um pouco de algumas imagens dessa região. Acho que todos podem ver. Essa aqui, na nossa viagem, nós, na verdade, viemos ao contrário. Nós terminamos onde vamos começar. Aqui é Jaffa, o Jope, nos arredores de Tel Aviv, né? Aqui é o peixe que engoliu Jonas. Não foi o peixe que engoliu Jonas, mas eles fizeram aí um monumento para lembrar, porque, de fato, a história
da fuga de Jonas aconteceu por aí. Então, no nosso roteiro, nós vamos começar a partir de Tel Aviv, saindo por Jaffa, depois subindo ao norte, tivemos também nesse local Cesareia Marítima, né? Aí esse aqueduto, que é uma obra fantástica, o anfiteatro, uma foto ali da praia. Nós vamos seguir nosso roteiro pelo norte, vamos seguir para Vale de Jezreel, Monte Carmelo, onde também nós tivemos o privilégio de visitar. Pensando nesses locais, pastor, em relação ao norte, vamos começar pelo litoral, indo para a Galileia Alta e depois Baixa. Quais são as coisas nessa região especificamente que você diria, olha, aí tem umas coisas que vocês devem prestar atenção, determinados aspectos históricos ou arqueológicos ou lições espirituais que nessa região você pode ganhar nessa visita? O que o senhor destacaria em termos de coisas especiais para a sua vida e para os que forem? Cada foto que passou tem uma história enorme para cada um. Mas vamos começar com esse que está na frente agora. Ok, vamos começar com esse aqui. Aí. Logo embaixo, você pode ver que é vale. Estamos aqui em cima do Monte Carmelo. Atrás desta árvore, do lado esquerdo, corre o rio Kishon, ali embaixo. Rio, é um riachozinho hoje, mas na época da Bíblia era navegável com barquinhos, pelo menos. E foi lá onde, depois deste encontro, que deve ter acontecido logo ali, pode ver as oliveiras na frente, embaixo aqui dos nossos pés. É um lugar de amplo espaço suficiente para aquele encontro dos profetas de Baal com Eliseu, desculpe, com Elias. Com Elias. E sabe que não aconteceu no pico do monte, em cima, onde nós estamos pousados agora, porque depois ele mandou o seu servo Gezi para observar do outro lado e viu aquela nuvem começando a formar. Então, não aconteceu no pico. Onde é que nós vamos colocar centenas de pessoas participando e assistindo aquele confronto? Tem que ser logo ali, não tem outro candidato. E depois, lá na distância, no lado direito, pouco antes de chegar no horizonte mesmo, é a cidadezinha de Jezreel, para onde, em primeiro lugar, o Acabe foi de carroça, correndo, e o Eliseu foi correndo a pé, e chegou lá igual com o Acabe. Isso indica alguma coisa da força física desse profeta, que só é superado pela sua força espiritual nessa história. Então, cada foto que você acabou de mostrar tem histórias iguais a essa, porque o país, para começar, é muito pequeno e você tem a capacidade de ver muita coisa dentro de um pequeno espaço de tempo. E essa é uma boa ilustração, logo ali. Excelente. E quanto a Jope, pastor Andy, alguma coisa específica que pode acrescentar em relação a esse local aqui? Pois é. Você acabou de mencionar Jonas. Ele chegou até aqui tentando escapar do mandato de Deus para ir testificar ou falar para os assírios. Mas outras coisas aconteceram aqui. Exatamente aqui, nesta paisagem que temos na frente. O Salomão recebeu os cedros do Líbano, que foram transportados pelo mar até aquele ponto de onde teve que subir, então, até Jerusalém, para construir o templo e seu palácio, etc. Logo à sua esquerda, e um pouco atrás aqui do fotógrafo, é a chamada Igreja de São Pedro. É o lugar tradicional e, com certeza, nós estamos bem pertinho. A casa em si já era há muito tempo, mas a casa de Simão, o curtidor, onde o Pedro estava
no teto da casa, quando ele recebeu aquela visão do céu, dos animais imundos descendo, e Deus dizendo, tomai e comei. E, em seguida, o Pedro queria argumentar com Deus, jamais comi comida não kosher, o que é isso? E Deus respondeu, o que eu estou chamando de limpo, não deve chamar mais imundo. E era uma mensagem a respeito dos gentios. E no dia seguinte, aliás, naquele dia à tarde, chegou, então, representantes da casa de Cornélio e estava querendo saber dessa história de Jesus, o Messias, o que é isso, o que aconteceu. E o Pedro foi lá na casa de gentios, coisa que ele jamais teria feito. Mas pela ordem de Deus, ele foi e ele começou a explicar o evangelho e pela primeira vez desceu o Espírito Santo e veio sobre os gentios na casa de Cornélio. E, irmãos, se não for judeu, como eu não sou, é assim que nós entramos. Isso aconteceu bem aí na sua frente. Aham, ótimo. Que bom, pastor. Deixe-me compartilhar aqui uma outra imagem, estava só checando aqui. Bom, já falamos de Jonas, talvez seja o mais conhecido dos fatos ocorridos aí, mas sobre Cesareia Marítima, que nós vamos também passar por essa cidade logo no início da viagem. Esse aqueduto tem 4 estágios de construção. A parte visível aqui na foto é do período de Herodes o Grande. E é ele que fez de Cesareia um porto principal no mar Mediterrâneo. A, a, a praia desta região não é bom para receber navegação, é muito raso. Então, ele realmente entrou e tirou a areia do mar para poder criar um cais, criar um porto, e neste lugar que não tinha água doce suficiente para uma cidade, ele trouxe de 7 quilômetros distante neste sistema de aqueduto. E as outras fases também deste aqueduto tem cada fase tem história. A última etapa foi a entrada pelos árabes que conseguiram penetrar a cidade de Cesareia e destruir a civilização bizantina, que era a civilização cristã daquele período. E uma vez que eles se estabeleceram, os árabes, na cidade de Cesareia, foi muito fácil eles, então, começar a dominar toda a região. Isso foi nos tempos pós-bíblicos, o período bizantino, também pode dizer o período cristão, depois do livro de Atos, começando mais ou menos no ano 300. Ótimo. Então, esse aqueduto tem toda essa história. São 8 quilômetros, se não me engano, alguma coisa assim. 7, mas tem também seus braços lá em cima, vários lugares onde traz a água até o aqueduto. Na realidade, vai dar talvez 30 quilômetros de aqueduto. Uau, imagina. E sobre o anfiteatro, por que realizaram essa obra arquitetônica? Do ponto onde essa foto foi tirada, nós temos o lugar do presidente, do rei, daquele que veio visitar os jogos aqui, ou as produções. Uhum. Foi exatamente neste ponto onde Herodes Agripa morreu, porque ele recusou dar glória a Deus quando o povo chegou para ele e elogiou como se ele fosse um Deus. E o livro de Atos conta esta história. Isso. Ok. Então, isso aconteceu exatamente aqui em Cesareia Marítima. Pastor, daqui para frente, nós vamos seguir, então, em direção ao Monte Carmelo, a história de Elias, e dali nós vamos seguir para
a parte norte, início, lá de Dan, Tel Dan, onde temos também as cabeceiras do Rio Jordão. Eu tenho foto aqui, mas por alguma razão não está conseguindo passar. Mas também nesse mesmo percurso, nós vamos passar por esse local que nós tivemos Pronto, aqui são as cabeceiras do Rio Jordão, é isso? Dan são 4 braços e Dan é o principal. Ótimo. Cesareia de Filipe está mais ou menos nessa região, em oposição a outra Cesareia, é isso? Isso. Um pouquinho para o nordeste de Dan. Perfeito. Comente um pouco, pastor, sobre Nazaré. Nós tivemos a oportunidade de ir em Nazaré e visitar esse ministério. Pode compartilhar conosco a história disso, o que significa? Nazaré é uma cidade muito complicado, muito apertadinho, cheio de política e dificuldades. Então, não é sempre uma entrada muito feliz. Mas, graças a Deus, na beira de Nazaré, tem um projeto de cristãos, onde eles têm reproduzido uma vila do primeiro século. E dentro desta área tem, como se vê ali, agricultura, tem uma senhora que está, uma rendeira, tem alguém cozinhando, tem um carpinteiro que está demonstrando as ferramentas da época. Tem um pouquinho de tudo e é uma explicação muito boa, com oportunidade para fotos fantásticos de como seria a vida de Jesus Cristo em Nazaré no primeiro século. Perfeito. Da nossa viagem, eu lembro que foi nesse ponto onde o senhor nos falou acerca das oliveiras, a idade, a longevidade das oliveiras. Pode compartilhar um pouco sobre isso e a importância disso para os estudos históricos arqueológicos? Sim, uma oliveira leva no mínimo 4 anos, há quem diz 7, para poder produzir frutos. E a razão que o galho de oliveira é o símbolo de paz. Se você prestar atenção no símbolo oficial da nação de Israel, tem menorá e tem também os galhos de oliveira para simbolizar, porque você tem que estar vivendo em paz com a vizinhança para esse tanto de anos para poder ter fruto da oliveira. E realmente a oliveira, a árvore em si, é diferente das árvores que nós conhecemos. O crescimento não se encontra no centro do tronco, encontra-se na superfície. Então, ele vai sempre aumentando assim em tamanho e a vida está na superfície do tronco. De forma que você pode cortar ele em vários pedaços, tirar só uma parte do couro, assim podemos dizer, e colocar no chão e ele vai brotar de novo. Então, é quase impossível, a não ser que corta mesmo, é muito difícil matar uma oliveira. Ele sofre muito, mas ele continua produzindo. Olha, não tem diferença entre oliva preta e oliva verde. É tudo a mesma oliva, é a questão de quanto da sua maduridade e também o processo de colocar o sal e vinagre e essas coisas. Mas é uma só oliva. Interessante. Tá vendo essa foto aí, onde nós estávamos às margens do Mar da Galileia? Esse foi um momento marcante, né? Porque, como no seu entendimento, possivelmente seria o local onde os porcos teriam se precipitado. Pode explicar por que essa possibilidade, pastor? Tá, essa foto não apareceu ainda na minha tela, mas está bem gravada aqui. Opa! Peraí. Mas olha, para todos, é exatamente isso que eu estou dizendo. É só falar do local e, tendo estado lá, você tem, então, uma imagem dentro da sua cabeça.
Então, essa imagem, enquanto chegar, é o único lugar no litoral do Mar da Galileia onde tem uma ladeira abrupta assim que desce para o mar. O resto é tudo mais raso. E a Bíblia diz que os porcos, a manada de porcos, correram e morreram afogados no mar. E que não teria sido o caso mais para o norte nem para o sul. Tem que ser aqui nesse local. Exatamente. Chegou a foto aí? Chegou. Pronto. Duas. Então, esse foi o ponto em que nós Três. paramos, né? Isso, né? Local onde os porcos muito provavelmente teriam se precipitado no mar da Galileia. Nosso tempo aqui ao redor do mar da Galileia foi muito interessante, porque nós também tivemos a oportunidade de fazer um passeio no mar, né? Geralmente eles fazem isso, demos um pequeno passeio, e também nós vimos lembro de uma explicação, temos vários eventos aí no Mar da Galileia, é um lugar especial para aprendermos acerca do ministério de Cristo. Muita coisa aconteceu ali no Mar da Galileia e ao redor do mar. Mas uma coisa, nós sabemos que o mar é um lago, mas a Bíblia fala de tempestades, né? Daqueles momentos em que os apóstolos estão quase submergindo. Como é que pode ter tempestades em um lago? Este lago é bom quem trabalha com quilômetro e metro, porque é mais fácil de lembrar. É 21 quilômetros de norte e sul, 12 de leste e oeste, e tem 210 metros abaixo do nível do mar, o mar Mediterrâneo. Então, 21, 12 e 210. No resto do país, em geral, todas as cordilheiras correm norte e sul. Só aqui para o leste do Mar da Galileia tem 3 cordilheiras que correm leste e oeste em direção ao Mar Mediterrâneo. Os ventos normais vêm do Mediterrâneo e acontece com o aquecimento da Terra e esfriamento à noite e tudo isso, que os ventos vêm muitas vezes com rapidez assim nesses corredores e podem bater aqui na água especialmente essa zona norte do Mar da Galileia, de uma forma que cria-se uma tempestade quase de repente. E eu já vi ondas de 2 metros neste Uau, mar, que não é nem mar, é como falou, é lago. Mas uma onda assim de 50 centímetros já é suficiente para derrubar o barco normal de pescador. Imagina, então, esses maiores, e de forma que os pescadores no Mar de Galileia tiveram medo de estar pego ali no meio das águas numa tempestade dessa. O que aconteceu, né, na história bíblica. Isso. No meu caso, para mim, eu não sei se você tem um lugar preferido em Israel que ele toca mais, mas para mim a Galileia, especialmente o Mar da Galileia, o passeio ao redor do mar, foi a parte assim, vamos dizer, mais devocional da viagem, porque parece muito vívido. Tudo aquilo que aconteceu está narrado nos Evangelhos, a gente está olhando, né? É muito difícil escolher, porque em cada parte do país tem algo semelhante. Realmente há um conjunto de coisa ali no Mar de Galileia, mas imagina também a cidade de Jerusalém. Como é que Sim. pode comparar? Claro, com certeza. O Sem meu dúvida. ponto favorito na Galileia é no extremo norte do lago, o lugar onde Jesus estava à beira-mar quando os pescadores estavam voltando depois de uma noite sem sucesso na pescaria. E lembre-se que ele gritou ali: "Oh, filhos, vocês têm peixe?" E o Pedro e o João disse: "Não." E não estavam muito felizes naquela manhã, e o João comentou com o Pedro: "É o Senhor." E o Pedro se meteu na água e foi nadando. Ele não queria nem esperar o barco pegar. E estava lá Jesus, aqueles mesmos mãos
partindo pão e peixe, que há pouco tempo ele havia feito com a multidão 2 vezes. Agora ele está lá oferecendo para Pedro. E 3 vezes ele pergunta: Pedro, você me ama? E 3 vezes Pedro tinha que responder: eu quero muito sim, dizer sim, mas o senhor sabe o que fiz. E aquele ponto é um dos meus favoritos na Galileia. Tá, sem dúvida. Deixe-me compartilhar, então. Consegue ver a imagem? Sim, consigo? Então, é exatamente aí esse local que o pastor Andy acabou de falar. Estávamos aí e na nossa viagem com ele, normalmente se faz isso quando vai a Israel, você vai parar nesses pontos, vai abrir a Bíblia, vai ler o texto, né, e ouvir O mar e é ver. logo à direita, pronto, está vendo aí? Aí, E aquela igrejinha é uma reconstrução, mas do tempo dos bizantinos, que comemora o que eles chamam a prioridade de Pedro, ou seja, como Jesus disse para ele também 3 vezes, cuidai das minhas ovelhas. ok, ok. E é também nessa região onde há possivelmente uns restos de equipamentos de pescaria, né, que indicariam provavelmente a Tem casa de muitos Pedro. ali. Volte àquela última foto. Vai ver, para quem fala português, vai entender bem. Mensa Christi, a mesa de Jesus Cristo. É um dos 2 lugares tradicionais, e quero voltar para essa questão de tradição, mas tem 2 lugares onde, na antiguidade, pensavam que era o lugar onde Jesus multiplicou os pães. Então, essa mesa de Cristo é comemorada ali. Tradição. Vai ouvir essa palavra 1000 vezes e vai começar a desconfiar e criar dúvidas com frequência. De que se trata? Nós estamos já 2000 anos depois do Novo Testamento, 3000 anos depois do Antigo Testamento, e tem muitas coisas que sabemos que aconteceram lá. Em alguns casos, nós podemos ter bastante firmeza. E quando se trata de um ponto como esse, por exemplo, se tiver uma igreja construída em cima de igreja, construída em cima de outra igreja, já sabe que há uma tradição um pouco mais fixa. Não quer dizer que é correto. Sim. Uma tradição que apareceu só no período das cruzadas, tenha cuidado. Aqueles soldados, se eles conquistaram o lugar, então pronto, está aí. Se não, tudo bem, está aqui, então. E durante esse período as tradições perderam muito. Mas temos tradições como essa. Aquele que falei do Monte das Oliveiras. Um lugar deste, você pode ver pela topografia, detalhes ali do local, junto com tradição, e já chega, então, a uma firmeza bem, bem maior em termos da identificação. Com certeza. Então, o pastor Randy falou sobre a praia, né, onde Jesus teria chamado os discípulos. Exatamente aqui, esse local, esse é um parque onde o Senhor teria dito: Pedro, tu me amas, dando inclusive a oportunidade a Pedro para ouvir dos seus lábios: apacenta os meus cordeiros. Para mim é muito tocante também, para todos nós que estamos no ministério, quando Jesus liga o amor a ele com o apacentar suas ovelhas, né? Tu me amas, uma das indicações do amor de alguém por Cristo é o cuidado com as ovelhas de Cristo. Algo muito tocante para todos nós. Deixe-me... Pronto, vamos falar para você. Então, pastor Randy, deixe-me perguntar alguma coisa sobre... Eu sei que uma coisa que muita gente pergunta é segurança. Vamos a Israel. Mas a gente escuta nos jornais com tantos mísseis e tanta guerra e tal, e será que não é um risco grande demais uma viagem a Israel? Vale a pena correr esse risco? Em que país vocês moram? Em que país? Brasil?
Já conhece alguma coisa do Rio de Janeiro? Já andou de ônibus lá? Super tranquilo. Eu posso lhe garantir que a sua segurança em Israel não será pior do que Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, seja qual for a cidade grande no Brasil. É claro, tem essa possibilidade de guerra com as nações árabes ao seu redor. Sempre sempre existiu e sempre existirá até a volta de Cristo. Isso. O fato é que o exército de Israel é tão forte que há pouca possibilidade de uma coisa dessa acontecer durante a sua viagem. Por outro lado, nós sabemos também que esses problemas acontecem em lugares mais específicos. Você sabe onde está o problema. E nós turistas não passamos lá. Nós não vamos para a faixa de Gaza. Nós não vamos passar pela cidade de Nablus ou alguns desses outros pontos onde constantemente tem conflito. Mas você pode ver ainda 90% do país sem ter que passar por estas regiões. E é bem organizado, bem controlado, bem planejado em todos os sentidos. E não precisa se preocupar com essas coisas. Não esquecendo também um outro ponto muito, muito importante. A sua segurança não depende do Exército de Israel, nem a polícia, os policiais do Brasil. A sua segurança depende de Deus. E Ele pode e vai lhe cuidar em todo e qualquer momento e ponto. Nós não devemos ser estúpidos e ir para nos meter lá no meio de conflito para ver se Deus vai cuidar de nós, é claro. Mas eu posso lhe garantir que, morando lá durante 15 anos, estive com maior segurança do que os 4 anos que morei em São Paulo, sem dúvida qualquer. Nós fomos roubados 4 vezes em São Paulo, nunca foi roubado em Israel. E tem o sistema de segurança em geral é bom, é confiável, não precisa se preocupar. Que bom. Geralmente, além disso, pastor, tem a questão da mídia, né? O que interessa para a mídia e espalhar essa ideia de terror. E uma vez que acontece uma coisa, fica lá dia após dia, e revendo, e passando, e comentando. Quantos crimes aconteceram a semana passada em Fortaleza? Então, imagino que bastante. Mas quantos passaram na sua tela e dia após dia dos comentários no Brasil? Pouquíssima coisa. E este é o problema também de qualquer evento em Israel, notícia internacional. E cria um entendimento errôneo a respeito do país, creio eu. Sim, certamente. Certamente. Há toda uma confusão e uma desinformação, podemos dizer assim, em relação a Israel. Infelizmente, há toda essa luta política que termina se refletindo, inclusive, na mídia. Não sei se viu, agora o mundo está assistindo a Copa do Mundo no Catar. E, curiosamente, pela primeira vez, esse país está recebendo alguns israelenses como torcedores, mas ao comprar o ingresso para sair lá de Tel Aviv para lá, então eles não têm o nome de Israel a saída, territórios ocupados. Então há toda uma batalha ideológica, política, que nós conhecemos, que há também um aspecto espiritual, sem dúvida, por trás disso. Né? Uma luta que não podemos esquecer. Pastor, uma coisa que me marcou muito na nossa viagem, logo no início, foi a sua observação sobre a importância do conhecimento de Deus a partir do conhecimento de Jerusalém. Eu lembro que lemos o Salmo 48. Não é? Qual a importância de Jerusalém? Por que essa cidade é tão central
no relato bíblico? Por que é tão central na história mundial? Israel não é um país rico em petróleo, em riquezas assim, mas é o centro do mundo. Jerusalém está na mídia constantemente. O que há de tão especial e por que conhecer Jerusalém nos ajuda a conhecer o Deus da Escritura? A primeira resposta ligeira à sua pergunta é porque Deus escolheu Jerusalém. E, de certa forma, podemos dizer que ele escolheu Jerusalém com o mesmo cuidado que ele tem nos escolhido para a salvação. E a nossa eleição é na base do amor que ele tem para nós. E realmente tem uns versículos na Bíblia que falam de como Deus ama Jerusalém. Aquela citação sua de Salmo 48, aguarde só um minuto, que tenho aqui na tela em português. Legal. Salmo 48 começa dizendo, deixa eu ver onde é o versículo. Versículo 12. O mandamento bíblico para ser turista em Jerusalém. Você sabe que a Bíblia manda isso. Eis aqui as palavras. Dai voltas a Sião. Não é sugestão, é ordem. Dai voltas a Sião. Ide ao redor dela. Contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros. Percorrei os seus palácios. E tudo isso vocês vão fazer nesta viagem. Vão ter dias em Jerusalém para fazer exatamente o que este salmo fala. Mas o versículo não termina por aí. Versículo 13 diz: para que tudo narreis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Durante os meus anos como professor e depois morando em Israel e desde então como pastor, tem sido um grande privilégio levar pessoal para Israel e mostrar essas coisas. Na maioria dos casos, estou fazendo isso com idosos. O pastor que depois de 50 anos na igreja, finalmente eles decidem mandar ele para Israel como presente. E é bom isso, graças a Deus por isso. Mas como melhor é levar jovens para lá, que depois podem usar o resto da sua vida, essas informações, essas imagens que eles ganham estando lá, e podem fazer exatamente como diz o versículo aqui, para narrar, para contar estas coisas aos nossos filhos. Porque o Deus de Israel, o Deus que escolheu os judeus, o Deus que fez tudo aquilo que nós lemos no Antigo e no Novo Testamento, é nosso Deus. E ele é fiel. Ele será igualmente fiel para nós, como ele tem sido fiel para Israel. E uma viagem para Jerusalém, e por extensão para a terra de Israel em geral, vai fortificar a sua fé, vai lhe dar informações inesquecíveis e sem preço, em termos de poder explicar a sua fé, explicar o sentido da palavra de Deus e encorajar a próxima geração a seguir esse mesmo Deus. Amém. É isso mesmo. Para mim, foi uma coisa de fato marcante essa ordem bíblica para fazer a viagem e conhecer o nosso Deus. O nosso Deus será o nosso guia até a morte, né? Uma promessa fantástica que nos dá segurança, esperança. E a partir de rodear Jerusalém, contar suas torres, recordar toda a história que aconteceu, tudo que está ali embaixo e em cima daqueles escombros, e dali estamos vendo a ação de Deus, o dedo de Deus. Então, cada passo que você dá dentro de Jerusalém, você está pisando em 5.000 anos de história. Porque a cidade começou em mais ou menos 3.000 a.C.
Imagina. São 5.000 anos de histórias, eventos, coisas acontecendo ali. E boa parte destas coisas nós encontramos descrito na Bíblia, no Antigo ou no Novo Testamento. Então, vale a pena o cristão ver com seus próprios olhos e sentir e aprender de tudo aquilo. Com certeza. Aqui algumas imagens, nós, como no nossa viagem, nós começamos por Jerusalém. No nosso roteiro, quando eu estive com o pastor Andy, os amigos pastores, nós começamos por Jerusalém. Mas na nossa viagem em janeiro, nós vamos terminar por aqui. Então, só algumas imagens aqui, o pastor Andy pode comentar algo sobre algumas dessas, e especialmente... O portão de Damasco, para o norte. Olha, para Pronto. aí um minuto. Os portões, os nomes dos portões são resultado da direção para onde você vai saindo daquele portão. Então, o portão de Damasco é no norte, que dá a direção para a cidade de Damasco. E quem saiu para Damasco no Novo Testamento? Nós temos aquela história de Paulo, que foi para impressionar os cristãos, os crentes ali naquela cidade. O portão superior, ao lado direito ali, o que tinha passado, é o portão de hoje. Mas olha aqui embaixo, esse portãozinho menor, na realidade, é parte de um portão tríplice, e é o portão do primeiro século, ou seja, é por este portão que Paulo teria saído. Então, foi escavado aqui, estava enterrado com os entulhos dos séculos, e nesta escavação foi revelado, então, o portão original no local. Fantástico. Pastor, aqui nós estamos indo em direção a um cenário também fantástico, né? Estamos vendo de Jerusalém, além do vale, na Monte das Oliveiras. Pois é. E o Monte das Oliveiras, dá para ver dois destes, as torres que aparecem ali no horizonte, são três. Mais um à direita é a torre da Ascensão, marcando o ponto que Jesus Cristo subiu do Monte das Oliveiras. E lembre-se que naquela ocasião, em Atos, nós temos a palavra do anjo: "Oh, varões galileus, por que estão aqui olhando para cima com boca aberta?" Esse mesmo Jesus que saiu há de voltar do mesmo jeito. E comparando isso com Zacarias capítulo 14, verso 4, diz que os seus pés pousarão primeiro ali no Monte das Oliveiras. E ele vai, então, descer aqui pelo Vale Cedron, e vai entrar na Cidade Santa, onde há de estabelecer o seu reino milenar. Um reino de 1.000 anos com Jesus Cristo aqui na Terra. Literal. Ele literalmente aqui, literalmente pousando primeiro aqui no Monte das Oliveiras, sentado no trono de Davi para reinar. 6 vezes diz que é período de 1.000 anos no livro de Apocalipse. Não há cabimento para o amilenismo dizer que não vai acontecer assim. E é, na realidade, o cumprimento de centenas de profecias do Antigo Testamento. Que nós temos, eu creio, uma certa obrigação a interpretar literalmente. De outra forma, como podemos ter uma interpretação? Cada um pode dizer o que quiser. Se nós apegamos no sentido literal, vai haver um reino literal de 1.000 anos de Jesus Cristo na Terra. Essa foto mostra o chamado a Igreja das Nações. É uma igreja de quase 100 anos de idade agora, que foi colocado ali no jardim de Getsemane. Logo para a esquerda, pode ver as oliveiras ali, o lugar onde Jesus deve ter orado naquela noite, e enquanto os discípulos dormiam, e logo em seguida chegou o Judas com os soldados romanos para prendê-lo. Isso mesmo. Então, nós estamos... A foto aqui está do lado de cá da cidade, tem o vale, mas esse é um local onde todo viajante vai. Nós tivemos a oportunidade de
cruzar o vale naturalmente e fazer fotos de lá para cá. Pastor Randy, bem aqui perto, não sei se nessa sequência eu tenho, mas temos aquele portão dourado, né? Pode comentar um pouco. Tá bem. Seria lado direito aqui. Isso. Esse ângulo panorâmico não estou entendendo muito bem, mas posso ver o cemitério no lado direito. Exato, o cemitério aqui. Então, seguindo a linha aqui da muralha, o portão dourado está fechado desde o século VIII. Os árabes, quando dominaram o lugar, sabendo das profecias bíblicas do Messias, que haveria de entrar na cidade, eles taparam com pedra e cimento o portão e colocaram, como se vê ali, um cemitério na frente, porque um sacerdote judeu jamais iria passar pelo cemitério, ele ficaria imundo durante 7 dias. E como é que esse Messias vai, então, passar por ali para reinar logo em seguida? É um pouco ridículo pensar que um pouquinho de pedra pode parar com o plano de Deus. Sem dúvida, Deus vai providenciar um jeito. E vai ser melhor do que o jeitinho brasileiro, pode crer. Tranquilo. Antes de terminar, eu vou passar algumas outras imagens de Jerusalém, alguns locais para o pastor Andy comentar, mas se alguém tem alguma pergunta, eu sei que há algumas pessoas aqui acompanhando, de repente, do que você viu até aqui, tem uma pergunta, tem a oportunidade de fazer. Aproveitar que estamos aqui com... Pastor? Fala. Sim, ele pode falar. Está aparecendo a minha imagem ou só a minha voz? Só a voz. Tá. Então, assim, eu lhe pergunto... Boa noite, né, pastor Randall? Boa noite. Então, assim, eu queria saber, eu perguntei lá no grupo, porque eu acho tão importante, para mim, tão interessante a questão do início, né, da vida de Jesus. Aí eu não vejo Belém aí no roteiro nosso. Eu queria saber se esse local onde Jesus nasceu, Belém, vai ser, a gente vai lá ou ele já está com outro nome? Como é que vai ser? João pode responder, depois eu posso dar a explicação. Belém não está no nosso roteiro, né? Como não teve também na viagem que fizemos com o pastor Andy. Aliás, eu acho que muitas vezes não está por uma questão de segurança. Não é um local muito seguro devido à população árabe muçulmana que está por lá. Então, para evitar qualquer risco, normalmente os programas de conhecimento de Israel não incluem Belém. Belém era uma cidade cristã. Agora, tem que entender isso no sentido do Oriente Médio. Cristão lá, na maioria dos casos, quer dizer católico, ou então grego-ortodoxo, ou armênio, ou russo-ortodoxo, etc. Então, cristão tem um sentido muito diferente do nosso termo crente. Belém tinha uma população de mais ou menos 60% cristão, 30% muçulmano. Isso antes da tomada pelos palestinos. Quando Israel fez acordo com Yasser Arafat, eles concederam o controle de 11 cidades. E Belém foi um dos primeiros lá, por causa da população 90% árabe. Durante os últimos 15, 20 anos, essa população tem mudado muito, porque os cristãos em geral, não em Belém, mas os cristãos em geral, são uma minoria entre os árabes e estavam sendo perseguidos pelos muçulmanos, de forma que a população de Belém agora trocou, mais ou menos 60% muçulmano e 30% árabe cristão. Então, ainda tem as igrejas católicas e os pontos importantes para os cristãos, mas os muçulmanos têm dominado a cidade.
E junto com isso vem essa política entre Israel e Palestina, de forma que a segurança não é boa em Belém. Se você for árabe, ou se você entrar, por exemplo, com uma companhia árabe ou um táxi árabe, e entrar lá e ter amizade lá, e eles não pensam que você é de Israel ou judeu ou favorece Israel, tudo bem, você pode ter uma visita muito gostosa, muito boa. E já tive. Mas no momento que eles acham que você é judeu ou cristão que apoia o Estado de Israel, aí vem conflito, inevitável. E o local é parte da área palestina, ou seja, Israel não tem policiais, não tem nenhum controle militar ali dentro, apesar das histórias que sempre escutamos sobre os territórios ocupados. Belém é árabe. E vem depois, então, essa dificuldade. Eu comentei um pouco a respeito de Nazaré. É uma cidade muito complicada, muito compacta, muito movimento em pouco espaço. E geralmente não é uma visita agradável para nós. E ao ir lá, o que é que vai ver? É a Igreja da Natividade. Tem alguns outros lugares, o Grotto, que quer dizer caverna da Leite, por exemplo. Dizem que eles têm um pouquinho da leite de Santa Maria. Mas para que nós temos interesse em ver um ponto desse? A Igreja da Natividade é, assim, interessante. É uma igreja bizantina, construída pela mãe de Constantino, no ano 323, mais ou menos, no início do período bizantino. Vale a pena ver. Mas é uma igreja católica com um conflito com os armênios, com os grego-ortodoxos, cada um quer ter o seu pedacinho. Você vai ver tudo isso na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. E pode só multiplicar ou transferir a sua imagem para Belém, para Nazaré, para esses outros lugares. Então, devido à complicação, à falta de segurança e à falta de ponto bíblico turístico que realmente nos atrai, não há muita razão de entrar na cidade de Belém. Você pode ver do lado de fora, tem alguns morros ali onde você pode olhar dentro, você pode ver o local onde os anjos devem ter aparecido aos pastores ali no campo. Você pode ver essas coisas sem ter que entrar dentro da cidade. Agora, tendo dito tudo isso, se quiser ainda entrar no seu... tem meio-dia livre, não tem? Para compras, Genoa? Tem sim. Tem uma tarde livre para compras. Pronto. Naquele momento, você pode ir, por exemplo, no portão de Damasco, ou outro portão onde você pode ver os motoristas, os táxis árabes, e dizer, quero ir para Belém. E a minha única recomendação é que estabelece antes o preço e não dê o dinheiro até o final. Se não estabelecer o preço antes de entrar no táxi, eles vão lhe roubar. Posso garantir. Mas se estabelecer um preço, e é bom ir com 3, 4, 5 pessoas para dividir esse preço e pedir a ele, olha, nós queremos ver a Igreja da Natividade. E talvez nós vamos querer tomar um falafel muito gostoso lá. Então, eles vão lhe tratar bem. Vão querer também lhe levar para uma loja de artigos de artesanato feito de madeira de oliva, porque é o produto principal de Belém. E realmente também, eu tenho camelos feitos em Belém, que faz parte da minha coleção. Tem atração. Mas, do meu ponto de vista, as dificuldades de entrar em Belém não compensam, são maiores do que a atração em si. Eu sei que é difícil alguém acreditar no que acabo de dizer. Você ouviu de Belém desde criança, sempre queria ver,
e estando lá tão perto, por que não ver? Entendo muito bem isso. Só posso dizer que não vale a pena. Uhum. É muito arriscado, né? É um risco que... A gente precisa retornar, né, pastor? Então é melhor não ir, né? É verdade. Todos os que forem, eu quero que voltem, com certeza. Olha, se for o caso de entrar, não esquece de levar o passaporte, porque você tem que passar pelo processo da identidade e tudo isso. Mas Ah, para estrangeiro, não sendo judeu, não é muito complicado entrar. Então, uhum. na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena. Uhum. Porque você teria que fazer uma espécie de alfândega, está entrando em outro território, né? Isso, saindo dos É, domínios de Israel. de certa forma, está entrando em outro país. Em outro país. Uhum. Mesmo que ainda território de Israel, eles cederam para os palestinos. E são os Uhum. palestinos que controlam, então. Exato. Exatamente. Pastor Andy, eu acho que uma coisa que você pode nos orientar, os que estão aqui, que vão para a viagem, é que nós... Bom, eu estou em Boa Vista, Lídia é de Manaus, outros são do Nordeste, nós não aguentamos muito frio, não. Vai muito frio lá. Eu sei que Jerusalém esfria um pouco mais, porque é mais alto, mas qual a sua recomendação em termos de cuidados quanto a isso? Tá, Jerusalém vai ser o mais frio, ou talvez o Monte Hermon, se subir ali nas colinas de Golã, leva roupas como é que chama? Níveis, agasalho, casaco, alguma coisa assim, para poder colocar mais ou tirar nos lugares. Os seus dias lá no Negev, no deserto, provavelmente vão ser quentinhos. A Galileia geralmente é mais morno por causa da umidade. Não se sente tanto frio ali no Mar da Galileia, mas tudo isso é quase sem importância. Estando lá, você vai aproveitar tanta coisa que esse vai ser a última preocupação. É verdade, é verdade. É muito fácil a gente resolver isso aí e aproveitar bem tudo que Deus vai Pastor, nos dar. querido, com licença, rapidinho. Pois não. É só para saber se a gente vai poder tomar um banho no mar, lá no Rio Jordão. Bem, nós com certeza vamos visitar o Yardenit, lá o local onde as pessoas se batizam, tomam banho. Não sei quanto tempo, se vamos ter bastante tempo para alguém querer ir descer no rio. Mas no Mar Morto, sim. Aí eu posso Ah, tá. garantir que o Mar Morto já está incluído Show. esse banho lá, viu? E vai Tá, molhar os pés obrigada. no Mar da Galileia e no Mar Mediterrâneo, sem dúvida. Então, Ah, tá bom. vai ter bastante lembrança de mar e de rios. Tá? Pastor Andy, meu irmão, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria fazer isso pensando nos irmãos que estão indo, animando outros, alguns que estão conosco, que vão assistir, não estão no grupo, mas ainda há tempo para entrar. Nossa viagem está marcada para 14 de janeiro, Deus permitindo, saindo de São Paulo, Guarulhos. Nosso roteiro vai ser por Addis Abeba, né? Pegar um voo de Guarulhos para Etiópia. Então, Etiópia, Tel Aviv, acho que foi o roteiro que eles encontraram assim mais acessível. Mas será 14 de janeiro, Deus permitindo, Olha, retornando. Addis Ababa é uma elevação maior, um dos maiores do mundo, em termos de cidade grande. Vai passar mais frio lá do que em Do Israel, que Israel. É bom saber disso. se sair do avião, né? Vamos ficar algumas horas para pegar a conexão lá. Imagino que o aeroporto também é aquecido. Deve ter acesso, com certeza. Muito bem. Pastor, muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por nos ajudar a entender a grandeza do que Deus tem feito em Israel, o que vai fazer ainda, e o seu amor pelas Escrituras a partir do conhecimento
da Terra Santa. Para mim, foi a viagem dos sonhos, sem dúvida. Deus sabe, eu sempre... Bom, parecia uma coisa tão distante, tão fora da realidade, mas nos meus pensamentos, e quando eu tinha coragem de orar, porque às vezes eu não tinha nem coragem de orar, achava uma coisa tão distante, eu pensava sempre, eu queria ir se o pastor Andy pudesse estar com a gente. E Deus fez tudo de um pacote só, né? Abençoou completando a viagem, nos abençoou tendo a sua presença e contagiando também o nosso coração. Então, agora é a minha vez, estou levando esse grupo, esperando em Deus que esse amor pelas Escrituras, pelo Deus de Israel, cresça no coração dos irmãos que vão, e quem sabe eles, daí para frente, também animem a levar pessoas para rodear Jerusalém, contar as torres e ver que esse é Deus, o nosso Deus, que será o nosso guia até a morte. Além de turismo, é uma viagem para aquecer o coração e renovar a nossa confiança no Senhor. Amém? E espero que cada um tenha uma excelente viagem em todos os sentidos e volta animado para louvar o nosso Deus ainda mais. Amém. Vamos orar, encerrando então o nosso tempo aqui, pastor. Obrigado, Senhor, pelo tempo especial que o Senhor nos concedeu, e muito obrigado porque podemos ver não somente as impressões digitais do Senhor, mas o agir claro, poderoso e eficaz da mão do Senhor na história do mundo, em todas as nações, mas especialmente no povo de Israel. Damos graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ali, pelas promessas do Senhor cumpridas e as que ainda irão se cumprir. Queremos pedir que o Senhor nos leve na sua paz, nos dê um tempo especial e, quem sabe, traga outros também para ter essa experiência marcante. Desde já a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que iremos receber como bênçãos especiais. Damos graças ao Senhor pela vida do pastor Andy, pelo o ministério dele em Israel, pelas bênçãos que o Senhor concedeu e ainda concede por meio desse ministério. Pedimos que o Senhor abençoe seu servo, seu ministério ali em Idaho, abençoe a sua vida pastoral, abençoe a sua esposa, família, filhos, genros, netos, que dentre esses, Senhor, muitos também consagrem suas vidas para o ministério. Queremos dar graças a Ti pelas cirurgias bem-sucedidas do pastor Andy, pela recuperação que o Senhor tem dado, pedindo que o Senhor renove as suas forças a cada dia. Muito obrigado por tudo e oramos a Ti em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Até mais. Shalom. Nos veremos em breve, se Deus permitir. Shalom. Shalom.